Vamos sentar, né? E Gálatas capítulo 1. E vamos ler versículos 1 a 5. Gálatas 1, 1 a 5. Eu vou ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem a tônica que nós estamos meditando. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. E qual é a vontade de Deus? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos sempre fazer a pergunta: por que Paulo escreve esta carta aos Gálatas? Você tem que entender claramente isso. Se você não entender a carta de Paulo aos Gálatas, muitas coisas ainda você não vai entender a respeito do Evangelho. Então o que aconteceu com os Gálatas? Olha o versículo de número 6 que nós temos lido todos esses dias. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para um pouquinho. O que estava acontecendo com Gálatas? Paulo está dizendo: olha, eu estou admirado com vocês, porque vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Vocês estão aceitando um outro evangelho. Então, por isso que eu tenho que ter clareza sobre o que é a graça de Deus. Vamos ler um texto aqui, depois você volta para Gálatas. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. No capítulo de número 1, nós vamos ver uma declaração de João Batista a respeito de Jesus. Tem que ficar bem claro isso dentro de você. João capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 15 até o 18, onde João Batista diz: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. Olha aqui a velha aliança, ó. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, abra os teus olhos, entenda o que eu estou dizendo. A graça e a verdade não vieram por intermédio de Moisés. Olha lá. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu vou ler de novo com calma. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então a lei cobre todo o Velho Testamento até João Batista. Agora ele fala o quê? A graça e a verdade vieram de uma outra maneira. A graça e a verdade não vieram por intermédio da lei, da velha aliança. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha, a graça e a verdade. Mas Deus não usou a velha aliança por um tempo, usou. Mas Cristo trouxe a graça e a verdade. O que é a verdade? Este evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então, como é que essa graça se manifesta? Com a vinda de Cristo ao mundo e a sua morte na cruz. Entenda isso. O que é a graça de Deus? Gálatas 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus, não vem de obras. Não vem de obras. Preste atenção. Não vem de obras. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, nem esta fé que um dia você teve, você produziu. Deus é que despertou isso dentro de você.
mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Então eu sou salvo através de quê? Pela graça de Deus, através da fé no Senhor Jesus Cristo. O que é ser salvo? Os mais velhos cansaram de me ouvir falar isso. Geralmente na nossa mente foi posto assim, ó: um dia quando eu morrer, eu vou entrar no céu, estou salvo, mas aqui na terra é um caos. Não, a salvação começa comigo aqui na terra, eu estando vivo aqui. O meu Salvador não é alguém morto, é alguém vivo. Então quando eu creio em Cristo, Ele me liberta do império das trevas, me salva. O salvo é aquele que foi liberto do império das trevas, perdoado de todos os seus pecados, liberto das cadeias, das prisões, foi transportado e posto no reino do Filho do amor de Deus. Essa é a etapa da salvação aqui nesta vida. Nós já somos salvos, já fomos libertos do império das trevas, já fomos transportados, já fomos libertados. Só que a pessoa entra na igreja, ela não sabe o que é ser salvo. Ela encontrou Jesus, creu de todo o coração. E agora, o que tem que fazer com essa pessoa? Senta aí. Eu vou te explicar o que é o evangelho agora, ensinar o que é ser salvo. Vocês estão entendendo? Agora, se ela cai numa igreja de lei, de jugo, o que vão falar para ela? Olha, agora você tem que fazer 7 dias de libertação, que nunca mais vai acabar, porque não vão dizer para ela: você é salvo, já foi salva, Jesus já te libertou. Vão dizer para ela o seguinte: você tem que se libertar. É totalmente ao contrário da graça de Deus. Então a pessoa encontrou Jesus, ela foi liberta de tudo, ela não sabe. Ela não conhece que está num corpo de carne, cheio de problema, tem uma natureza ruim. Ela não sabe de nada disso. Ela entra numa igreja que não ensina o evangelho, vão fazer o que para ela? Você tem que participar de campanha de libertação, você tem demônio. Vão encher a cabeça dela daquilo que não é evangelho. Vão trazer mais escravidão do que ela já tinha antes de conhecer o evangelho. Aí vai passar por um processo de libertação, quebra de maldição, aí começa a série de campanhas que não acaba mais, e aí vão pregar prosperidade. Para você prosperar, você tem que dar o seu dinheiro, e dar isso, fazer toda a campanha, fazer votos, sacrifício. Vão encher a cabeça dela de obras. E às vezes ela está 10, 15 anos na igreja e não sabe nem o que é ser salva. Ela fez tudo quanto é campanha da vida, tudo quanto é fogueira santa, tudo quanto é ida no monte. Ela não sabe nem o que é ser salva ainda, porque não teve a informação. Então quando começa a salvação, começa aqui, olha, a tua mente pode estar rejeitando isso que eu estou te dizendo, porque você vem de alguns vícios de igrejas do passado, que mais acusavam e condenavam do que fazia você entender a verdade. Então, quando Cristo te salvou pela graça, Ele já te libertou do império das trevas. Colossenses 1:13, 14, te transportou. Você já se cumpriu isso na sua vida. Os teus pecados foram apagados. Se você vivia cheio de prisões, isso já acabou. Agora o que você tem que aprender? O que é o evangelho? Então no evangelho agora você vai aprender o que aconteceu com você. A libertação que já aconteceu. Tua mente vai querer te trair, porque você não se sente liberto por causa da tua carne. Então você precisa entender que o evangelho, Cristo é o teu redentor, já te redimiu de tudo isso. A salvação começa aqui nessa vida agora, é de graça, não é por obras. Não é porque eu estou numa igreja que fala assim: não corta o cabelo, não põe essa roupa, a mulher senta do lado, o homem senta do outro, você tem que ser... Não é nada disso, isso aí é tudo obras, é tudo religião. Está bem claro? E por fim, quando eu deixar esse corpo aqui, eu vou entrar na eternidade salvo, porque já sou salvo. Vocês entendem isso ou não? Então olha a graça de Deus. Você crê, Jesus te liberta de tudo. Agora você precisa... Essa é a tua terra prometida, o evangelho. Você precisa ir pondo a planta do pé em cada parte do evangelho e ir explorando na tua própria vida estas verdades do evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nada que você faz. Obra é coisas que você faz.
O teu esforço não te salva, o teu jejum não te salva, a vigília não salva, a subida no monte não salva, o teu voto não salva, teu dízimo não salva, o teu sacrifício não salva, a tua ida de segunda a segunda na igreja não te salva, porque tudo isso é obra, é coisa que você produz. Está bem claro isso na sua mente? Então, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. Volta lá para os Gálatas. Gálatas capítulo 1. Mas o que aconteceu? Apareceu lá os judaizantes, o pessoal da lei, o pessoal das obras, o pessoal do jugo, do peso, e se infiltraram na igreja dos Gálatas. E o que eles fizeram? Eles começaram a minar todo o ensino que Paulo havia dado. Dizendo assim, não, só Cristo não é suficiente, você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei, você tem que guardar sábado, nos nossos dias, não, você tem que fazer campanha, você tem que fazer voto, você tem que fazer vigília, você tem que jejuar muito jejum, muita oração, sem jejum, não, muito jejum, muito poder, sem jejum não tem poder. Vocês estão entendendo ou não? É esse pessoal que mina aquilo que Cristo fez na cruz. Essa gente da lei se infiltrou lá, começaram a minar a cabeça dos Gálatas com este ensino. E o que aconteceu? Os Gálatas foram deixando a graça de Deus e voltando para as obras da lei, voltando para a sombra, voltando para trás. Então Paulo fala, olha lá. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é que perverte o evangelho de Cristo? Esse pessoal da lei, esse pessoal das obras, é isso que perverte o evangelho, que contamina a cabeça das pessoas, que põe jugo, que põe cobrança o tempo todo, que põe peso, que cobra, exige o que a pessoa não pode fazer. Esses são os perturbadores, entende? O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo adverte. Mas ainda que eu mude o discurso um dia, Paulo está dizendo, mas ainda mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vamos supor que vem um anjo do céu brilhante e fala assim, eu cheguei direto do trono de Deus, e comece a pregar para você coisas que não é o evangelho da graça. O que Paulo falou? Seja maldito. Seja o quê? Maldito, amaldiçoado. Olha, vou ler. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho equivalente ao que temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho equivalente àquele recebesse, seja o quê? Anátema. Então Paulo vai trabalhar essa carta inteira mostrando o quê? Mostrando que a graça é suficiente, que entrou um veneno na igreja dele, o pessoal da lei, o falso ensino da circuncisão, o falso ensino da velha aliança, querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Aconteceu isso com eles. Então Paulo vai corrigi-los, a trazê-los de volta para a sobriedade. Então nós já falamos do chamado do apóstolo Paulo, já falamos como ele cumprimentava a igreja, graça e paz. Estamos neste versículo aqui, versículo 4. Continuando a semana passada. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, olha lá, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então Cristo veio se entregar pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar, desprender, desatar-nos deste mundo perverso. Então o que Paulo tem em mente? Ele está dizendo que este mundo... Presta atenção, esse mundo, esse planeta, esse mundo, essa sociedade, essa raça de homens, tudo isso aqui é uma coisa perversa. O mundo está contaminado, o planeta está contaminado, a raça humana inteira está estragada. Então esse sistema, esse nosso planeta, esse mundo, se tornou uma coisa perversa, uma coisa ruim. Por isso que existe morte, homicídio, suicídio, propina, roubo, desigualdade social, exploração do forte com o mais fraco. Olha para o mundo, uma desigualdade, um mundo condenável, cheio de coisa errada, cheio de coisa maligna, cheio de coisa perversa, um ser humano estragado que um explora o outro, um escraviza o outro. Esse mundo é uma coisa perversa. Você entende isso ou não?
Nós nascemos aqui e acostumamos com esse mundo. Mas quando Deus olha e vê o homem que ele fez conforme a sua imagem e semelhança, pervertido, estragado, depravado, ele vê esse caos que esse mundo está. Isso é uma coisa que desagrada muito Deus. Ele vê como Deus, ele vê um caos total, ele vê um hospício total aqui na terra. Vocês estão entendendo ou não? Nós não vemos isso, que nós nascemos aqui. Mas quando Deus olha para o planeta, ele vê um planeta caótico. Uma raça de seres humanos destruídos. Se você não entender isso, é difícil compreender o perdão de Deus. Ele vê uma raça de seres humanos depravados, viciados no pecado, nas coisas erradas. Tudo está pervertido nesse planeta, tudo está pervertido. Então, Jesus veio ao mundo para nos desprender, nos desarraigar desse mundo perverso. Então vamos trabalhar, vamos recapitular o que lemos a semana passada para passarmos um passo à frente hoje. Vamos lá, Gênesis, capítulo de número 3, né, onde houve a queda do homem. Vocês mais novos, prestem bastante atenção nisso. Talvez você não tenha aprendido nada de onde vocês vieram sobre esse assunto. Então, no Gênesis 2, vamos ler 2 versículos, 16 e 17, depois capítulo 3. Gênesis 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintos para si. Versículo 17. E disse Adão: visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que ordenara não comeste, agora presta atenção nisso, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. A terra vai produzir um monte de olha lá o que ele fala, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. No suor do teu rosto, olha o trabalho aqui, ó, no suor do teu rosto comerás teu pão, até que você morra, tornes a terra, pois dela foste formado, tu és pó e ao pó tornarás. Então Deus deu um mandamento: não coma esse fruto. Eles comeram. Deus havia dito que eles iriam morrer, e eles morreram. Esse primeiro casal se tornou destruído, eles morreram por dentro. Aquela imagem e semelhança de Deus, Deus havia criado o homem em imagem e semelhança de Deus, foi destruída. O homem morreu no espírito, teve uma alma destruída, e o corpo do homem foi transformado para esse corpo de pecado. A morte entrou nesse corpo do pecado. Então o primeiro casal ficou estragado. É que nem se pegasse o vírus do HIV, vocês estão entendendo? Entrou um elemento estranho neles, mexeu com a imunidade deles, estragou eles, deixou eles doentes, estragados. Isso que é o pecado. Então, se eu cometo um erro do lado de fora, é porque eu sou assim por dentro. Pecado não é uma coisa que eu faço fora, eu sou todo estragado. A raça humana ficou toda estragada. O primeiro casal ficou todo estragado. Aí eles geraram filhos e filhas e nasceram todos estragados. Vocês estão entendendo ou não? Numa linguagem simples. Então o ser humano é estragado, ele é deformado. Ele é viciado no pecado. Nós estamos presos num corpo traidor, que só quer fazer coisa errada o tempo todo. Nesse corpo que tem a prostituição, as impurezas, as lascívias, as cobiças. Nós estamos presos nisso. Você pode ver que você é estranho. Será que você entende isso? Não. Pensa cada coisa estranha, tem cada sentimento estranho, acontece cada coisa estranha, porque isso é o pecado que entrou no mundo através de Adão, do primeiro casal. E estragou toda a raça humana, até o planeta ficou pervertido por causa desse pecado que entrou no mundo, né? Nós vimos a semana passada. Aí eles coabitaram e tiveram 2 filhos. Vamos lá. Capítulo 4.
Versículo 1, capítulo 4 de Gênesis, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois Deus deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não agradou. Olha o que aconteceu com Caim, o primeiro filho. Olha como já nasceu atrapalhado, deformado, monstruoso. Olha lá, ó. Então disse, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Olha lá, irou-se, pois, Caim sobremaneira. Descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha lá, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que você tem que fazer, Caim? O teu desejo será contra ti. Olha lá, o desejo dele seria contra ele. Mas a você cumpre o quê? Dominá-lo. Vocês estão entendendo? O primeiro casal se estragou. Gerou 2 filhos. Esses filhos já vieram todos estragados. O primeiro filho já nasceu. Olha o pecado que é esse estrago total. O mais novo fez uma oferta ao Senhor, foi aceita. A dele não, porque tinha coisa errada dentro dele. Aí ele ficou irado. Caiu o semblante. Deus falou: olha, o teu pecado será contra ti. Você tem que dominar isso. Não se entregue para isso. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Disse Caim a Abel, seu irmão, versículo 8. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e o primeiro homicídio. Olha, repare bem, não tinha ninguém na terra, eles eram os primeiros filhos. Um já nasceu de um jeito, outro já nasceu de outro. A oferta de um foi aceita, o outro ficou com tanta ódio, tanta ira. Falou: quer saber não, que eu vou matar esse cara aí. Para matar alguém não é uma coisa que você sente um segundo mata. Caim bolou um plano. Como é que eu vou matar ele? Ele ouviu Deus falar, mas não deu ouvido ao que Deus falou. Bom, eu vou levar ele no campo bem longe de tudo aquilo. Lá eu vou matar ele. Vocês estão entendendo o primeiro filho como já nasceu contaminado? Estragado. E assim é a raça humana inteirinha. Então quando você vê um indivíduo matando o outro, quando você vê governantes levando um país como o nosso à falência, de tanta propina, de tanta ganância, olha lá, olha o que é o homem, e é isso aí. E se nós estivéssemos lá, acho que nós faríamos igual. Já pensou você com possibilidade de arrumar uns 200 milhões do dia para a noite? Não, fala a verdade. Nós somos a mesma massa, sim ou não? Quantos evangélicos que foram eleitos pela igreja foram lá e se corromperam? Não, chegamos lá, nós vamos servir a Deus. Serviu a ele mesmo, passou a mão em tudo que tinha, não foi? Não foi? Vocês estão entendendo quando Deus fala desarraigar desse mundo perverso? O que ele falou no versículo 17? Olha lá. E Adão disse: visto que atendeste à voz da mulher, e comeste da árvore que ordenaram não comeste, maldita é a terra por tua causa. O que é uma coisa debaixo de maldição? É uma coisa que foi pervertida, estragada. O nosso planeta está pervertido. Ele tá debaixo de maldição. Toda a natureza está debaixo de maldição. A natureza é linda, mas um come o outro. Olha, se você for ler aqui, olha Gênesis capítulo 1 aqui. Vamos ler. Qual seria o alimento tanto do homem quanto dos animais? Olha lá. Versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez. O que o homem iria comer e os animais iriam comer? Ninguém ia comer um ao outro. O homem iriam comer as sementes e os frutos, que já estava tudo pronto no jardim. E os animais iriam comer ervas do campo, mas
Olha como a terra entrou debaixo de maldição. Um começou a comer o outro. Você tem que ser agredido com isso. Eu sei que você come um peitinho de frango, eu também como, não tem problema. A nossa natureza é assim. Mas você vê aquele leão bonito, pega a zebra, mata, morde no pescoço, arranca pedaço vivo. Olha a violência. Não era para ser assim. O peixe maior come o menor. Um animal come o outro vivo. Vem aquela cobra se entorta num boi, mata o boi e engole o boi inteiro. Como é que pode isso? Um sobrevive comendo, matando o outro. Olha a destruição, olha o planeta como é. O homem também não comeria os animais. Mas por causa dessa natureza, ele passou a comer. A natureza dele precisa comer essa tal de carne. Então olha a violência. Nós não comeríamos, nós comeríamos frutos e sementes. Mas por causa dessa transformação física, essa morte que o homem teve, esse corpo que foi mudado pelo pecado, então nós passamos um comer os outros. A terra entrou debaixo de maldição. Tudo está ao contrário aqui no planeta. Esse equilíbrio da natureza que a gente vê nesses programas que falam sobre a natureza, dos animais, isso é maldição. Vocês entendem ou não? Porque um destrói a vida do outro para sobreviver. A terra entrou debaixo de maldição. Então vocês estão tendo um pouquinho na mente assim, Paulo dizendo, nos desarregar desse mundo perverso, esse mundo mau, esse mundo estranho, corrompido. Então o mundo é assim, gente. Não deixa eu não vou te desanimar, não espere que tudo vai ficar maravilhoso, não vai. Porque sempre vai piorar. Por isso que nós não somos desse mundo. O que Paulo disse em Filipenses? A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua morte. A nossa pátria está nos céus. A igreja não pertence à terra, ela pertence ao reino de Deus. Nós não somos mais cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos celestiais, para viver uma vida incorruptível nos céus, não aqui na terra. Essa consiste a nossa salvação, porque esse planeta está estragado, o ser humano está estragado, e só há cura se alguém crê em Jesus Cristo e é salvo. Caso contrário, o estrago é total. Quem é pai sabe disso, né? Você teve aquele filho, veio aquela criancinha bonitinha. Daqui a pouco ela estava mandando em você, chorando, não queria dormir, se esperneando. Você descobriu que ela era uma víborazinha, né? Natureza ruim. Você não ensinou ela a mentir. Você falou para ela assim, ela tinha lá 1 aninho. Você fez isso? Não. Foi ela que fez. Quem ensinou ela a mentir? Olha a natureza dela. Daqui a pouco ela começa a te desobedecer. Fala a verdade. Começa a fazer tudo errado. Não quer dormir. Não, o casal que estava feliz entra numa confusão. Né? Não tem mais vida íntima. O filho entra lá no meio, é uma confusão. Fala a verdade, as víboras nasceram. E não para mais. Aí vai crescendo, fica jovenzinho, adolescente, cresce, fica pior. A víbora cresceu. Fala, não é verdade isso? Fala a verdade. Não quer obedecer, não quer fazer, é outra cabeça, é teimoso, se volta contra você. É a natureza, é o pecado. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Marido e mulher quebra o pau, não se entende. 2 cabeçudos que não se entendem. Vai fazer encontro de casal, volta, é tudo a mesma coisa, não resolveu nada. Se não nasce de novo, não tem possibilidade de mudança. Não é? Casou para ser feliz, não vou nem falar. É uma encrenca só, é um pouco de felicidade, mas é uma encrenca só, um não compreende o outro. Aí a mulher vem fazer campanha na igreja, eu vou fazer campanha para mudar o meu marido. O marido vai em outra fazer campanha para mudar ela. Os dois no mundo. Pensei que era só comigo, não, todos, é tudo a mesma coisa. Está bem claro isso, queridos? Mas se você não compreender o que é o pecado que entrou no mundo, esse estrago no ser humano, no planeta todo, não compreender que nós somos incapazes de fazermos qualquer coisa para ser salvo, é difícil entender o que Cristo fez na cruz. Porque na maior parte das igrejas você tem que fazer coisas, é obra. Eles te enchem de coisa para fazer e diz que você vai ser vitorioso fazendo isso. Não é verdade? Eles não mostram a natureza caída. Aí você vê lá a reunião de obreiros, um
pau, uma encrenca, obreiro que não se entende com obreiro, obreira que briga com obreiro, é um inferno eles lá. Eles não entendem por quê, aí vão falar tudo é o demônio. Não, são eles mesmos. Não é o demônio, é a natureza deles. Vão jogar tudo a culpa do diabo. Sai espírito de divisão, sai espírito de discórdia. Eles que são a divisão, eles que são a discórdia. Não vai sair nada. Não vai sair nada porque são eles. Está bem claro isso? Estou falando muito, está bem claro isso, né? Vamos para o capítulo 6 de Gênesis. Vamos lá, já vimos o primeiro homicídio, a corrupção do gênero humano. Vamos ler alguns versículos por cima. Versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá sempre no homem, para sempre não, porque se tornou o quê? Carnal. Então significa que antes do pecado ele não era carnal. Significa que depois do pecado, o corpo dele foi moldado, alterado, destruído pelo pecado, ele se tornou essa coisa carnal. Então o Espírito de Deus não ia agir mais para sempre no homem. Olha o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal. Todo o desígnio do seu coração. O que é o desígnio do seu coração? Os sentimentos que o homem tem, os pensamentos que o homem tem. Viu Deus que era isso que aconteceu com o homem, é continuamente mal, não para, é mal, é contaminado. Olha você, sente um monte de coisa estranha, pensa um monte de coisa estranha, tem umas emoções doidas, você é um estranho para você mesmo, às vezes, não é verdade? Continuamente mal, então olha como nós somos defeituosos. Vou brincar. Não vou brincar, não vai, senão toma muito tempo. Eu tenho que correr hoje. Então, versículo 11, a terra estava corrompida. Veja e entenda isso. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha, naquele tempo já havia se multiplicado os homens na terra, a coisa estava cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, olha lá, todo ser que tinha vida, desde animais até os vegetais, são seres vivos. Todo ser vivente que estava na terra havia corrompido o seu caminho. Aí Deus chama Noé e fala, Noé, vou acabar com tudo isso aí. Mas Noé não era perfeito, era corrompido também. Depois que ele acabou com toda aquela geração, Noé e sua família, que eram corrompidos, também continuou a corrupção do ser humano. E deu no que nós estamos vendo hoje. Está claro isso na sua mente? Então vamos lá para o Novo Testamento. Eu vou pular aqui várias passagens. E vamos lá para o Novo Testamento. Já passamos Jeremias. Vamos lá para Mateus capítulo 15. Que não é Novo Testamento ainda, mas vamos lá. Mateus 15. Se você for ler desde o versículo 1, é a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Então, aquela turma se escandalizou porque os discípulos estavam colhendo espigas num sábado e tal, e não lavavam as mãos para comer, né? E aí Jesus Cristo disse para eles, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. E eles se escandalizaram com isso e tal, e no versículo 17 do capítulo 15, Jesus fala isso com eles, ó. Versículo 16, Jesus porém disse, também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem. Agora ele vai falar o que sai de dentro, o que sai de dentro dos homens, olha lá. Porque do coração, lá de dentro, procede lá os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Lógico que você vai ter higiene. Mas olha o que vem de dentro, olha que o homem se tornou, o que vem de dentro dele. O que vem lá da alma dele, daquele homem destruído pelo pecado. Olha lá, isso aqui não são demônios. São coisas que habitam nesse homem caído, na natureza humana. Eu vou ler a lista lá. Maus desígnios, homicídios,
adultérios, prostituição, os roubos, falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas vêm de onde? Vem de dentro, vem dessa natureza humana, é uma coisa horrível. Isso é que contamina. Então não adianta olha, você tem que pôr essa roupa para ser santo. Mas eu pondo essa roupa não mata essas coisas que vêm de dentro. Você está entendendo ou não? Por isso essa santidade externa, ele não corta cabelo, só usa paletó, a mulher não pode pôr calça. Tudo isso é uma falsa santidade. Não mata essas coisas malignas que vêm do dentro do coração do homem. A mulher não corta o cabelo, mas tem uma vontade de cortar. Fala a verdade. Né? Não pinta a unha. Se bem que isso está ficando para trás. Mas tem uma vontade de ficar bonita pintando a unha. Não tem. Só que tem que ser santa. Oh, meu Deus, que santa. Aquela falsidade. Aquela falsidade dentro da igreja. Tudo uma falsidade. É o rótulo com o conteúdo que fede. É isso. Entende ou não? Vamos ali para Marcos capítulo 7, versículo 20 em diante, que tem a lista maior dessas mesmas coisas. Marcos 7. É o mesmo texto, mas acrescenta alguma coisa a mais. Versículo 20, Marcos 7, 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem lá os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, o amor ao dinheiro, as malícias, né? O dolo é o prejudicar o seu próximo, terceiro. A lascívia, então não tem espírito de lascívia. Não tem esse negócio de demônio da lascívia. A lascívia está no coração do homem, na carne do homem, não é demônio. Então você vê lá, sai demônio da lascívia. Não tem o que sair, é a carne do homem que produz isso. Vocês entendem ou não? Então todos nós passamos uma luta nessa área íntima, porque tem sensações, tem vontades de coisa doida. Todos. Não tem um santinho. Se você é normal, tem saúde, todo homem tem vontade de olhar para outra mulher e a mulher olhar para outro homem. Ô pastor, é verdade ou não é? Não precisa responder, aí dentro você vai dar uma risadinha. É. Porque eu sei que é. Não é? Fala a verdade. Porque está na carne a prostituição, não é um demoninho que está aqui, ó. Não é um demônio que está na tua orelha assim, ó. Um demônio está lá assim, ó. Olha, se prostitua. Não, a tua carne quer isso. A tua carne quer isso. Quer ou não quer? Não quer? Quer. Mas o que você tem que fazer? Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Aí é que tá, a pessoa fala assim, então na graça pode fazer tudo. Não, na graça Deus nos dá maior responsabilidade. Por quê? Porque é você que tem que levar à morte essas coisas na tua vida. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Não é questão de eu deixar de pôr uma calça ou pôr. A questão é o quanto a prostituição está morta na minha vida. Eu sou livre para fazer o que quero, mas pesa sobre mim uma responsabilidade na graça. Qual é? Uma luta diária contra essas coisas da minha carne. Por isso que Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Falei, e fiz tudo errado com o meu corpo. Vocês estão entendendo ou não? É sério, muito sério isso. Enquanto você não entender essas coisas, eu não consigo entender o perdão e a graça de Deus, porque eu penso que eu sou bonzinho, que a minha obra, o meu jejum, o meu sacrifício vai encostar Deus na parede. Vai nada, isso é a religião que mente, que engana as pessoas. Olha lá, avarezas, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Ora, todos esses males vêm de dentro. Isso contamina o quê? Contamina o homem. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos lá. Romanos capítulo 1, Paulo vai dar uma visão clara sobre isso que nós estamos falando. Vamos ler bastante, tá bom? Romanos 1, 18. Vamos ler bastante e nos versículos principais parar aqui. Então vamos lá, todos abriram? Romanos 1.
A ira de Deus, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Olha lá, que detém a verdade pela injustiça. Então, a coisa está virada. O que para o homem é verdade é injustiça. O que para Deus é justiça, para o homem é injustiça. É o contrário, a coisa está ao contrário aqui na terra. Olha o que ele continua dizendo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Agora olha lá, vamos trabalhar na mente agora. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. O que Paulo está dizendo? Que a mente do homem foi grandemente alterada com o pecado. Ela foi estragada. A mente do homem foi extremamente destruída lá em Gênesis 3 por causa do pecado. Se tornou uma mente cega, destruída, uma mente estragada. O homem se acha que é inteligente, mas se torna louco, porque despreza a inteligência e a sabedoria de Deus. Olha lá o que ele fala, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Então, por isso que eu não conheço Deus com a minha mente, essa mente cega. Entenda isso, eu entendo que é 2 mais 2, 4. Eu entendo das coisas do raciocínio humano. Mas as coisas de Deus, se não for por revelação, a minha mente não consegue penetrar no mundo espiritual e descobrir a sabedoria de Deus. É muito mais fácil pregar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento tem razão, você tem que lutar contra o inimigo, não é verdade? Não é fácil compreender as historinhas do Velho Testamento. Mas quando você vem para o Novo para entender que tudo que Cristo fez na cruz já te libertou, essa mente estragada tem dificuldade de entender. Tem dificuldade de entender que você foi liberto do império das trevas. Mas como? Por isso que se Deus não fizer um trabalho, não abrir o nosso entendimento, é o que eu oro aqui pedindo todo dia isso para vocês. Eu vou ter um evangelho mental baseado na inteligência humana. É isso aí que você vê as pessoas fazendo. Olha bem o evangelho que se prega de sábado na televisão. Olha lá, você vê um montão de gente com sabedoria humana pregando coisas do Velho Testamento e dizendo se você não fizer assim, se você fizer, se não fizer, se fizer. Olha bem. Então, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então você tem que começar a ter muita preocupação com a tua mente. Como que Paulo diz que eu vou ser transformado em Romanos 12:1? Não precisa abrir, só ouça. Na igreja fala assim, vem aqui na frente que você vai ser transformado. Eu vou pôr um óleo na tua cabeça, você vai ser transformado. Vem aqui fazer uma campanha que você vai ser transformada. Não vai ser. Não é no grito que você vai ser transformado. Não adianta chegar para o teu filho que não vem na igreja, você precisa ir na igreja, você tem que vir na igreja, olha, Deus vai te castigar. Não, você vai atrapalhar a tua vida com ele. Você vai se tornar um pai, uma mãe chato, que perturba a vida do seu filho, que não entende nada. Que é mente que você está usando. O que Paulo disse que a pessoa vai ser transformada? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Como é que a mente vai se tornar renovada? Quando eu começo a aprender o evangelho. Esse evangelho vai entrar nessa mente de trevas, entenda isso. Esse evangelho começa a entrar nessa mente religiosa, começa a expurgar aqueles pensamentos religiosos de trevas, mentirosos que eu tinha na cabeça, enganadores. Começa a me mostrar uma outra vida. Só o evangelho mostra isso. Lei não mostra isso. Então eu começo a renovar a minha cabeça, Deus começa a abrir o meu entendimento para me entender o que eu não entendia. E eu começo a ver Deus, a Bíblia, de uma forma totalmente diferente. Não adianta alguém pôr a mão na cabeça, sai pensamento ruim, sai, não vai sair.
Mas quando o evangelho entra aqui, o evangelho da graça de Deus, eu começo a aprender o que vocês estão aprendendo. E me informar, a minha mente começa a ser renovada, vai saindo aquele lixo, eu vou tendo uma nova visão de Deus. É isso que vai transformar a tua vida. Começa uma transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Vocês entendem isso ou não? Só o evangelho tem poder de renovar a mente, tirar essas trevas que o pecado afetou, essa mente entenebrecida, essa escuridão, e trazer luz. Por isso que Jesus Cristo disse, ele não disse que eu vou ser liberto pelo grito, pela agorada, pelo óleo, pelo sal. A religião diz. Mas o que ele diz que vai me libertar? Quando você conhecer a mente renovada. Conhecimento, o homem é liberto pelo conhecimento, não é por quanto óleo, quanto unção, quanto monte, quanto templo, quanta vigília, não é por isso que o homem é liberto, o homem é liberto pelo conhecimento. Quando eu conheço a verdade, essa verdade conhecida, vai fazer o quê? Vai me libertar, vai me libertar. Aí, quanto mais a minha mente for renovada, mais livre eu vou ficando. Mais livre, mais eu vou enxergando. Esse é o trabalho da pregação do evangelho. Continuando, olha lá, o tempo passa muito rápido. Vou ler o versículo 21 e 22 de novo, de Romanos 1. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos, olha a mente estragada aqui, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Olha lá, olha o que o homem se tornou, em semelhança à imagem do homem corruptível. Então, Adão no pecado manchou a imagem de Deus. Aquela imagem e semelhança de Deus que Adão tinha, foi manchado, o homem passou a ser imagem e semelhança de um Adão caído e destruído. O homem, a imagem de Deus, foi manchada a imagem de Deus no homem. Agora Cristo vem através do novo nascimento, ele restitui no nosso espírito a imagem e a semelhança de Deus, pelo novo nascimento. Mais para frente a gente vai trabalhar sobre isso. Continuando a leitura. Por isso, versículo 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Essa coisa entrou no homem, e o homem foi entregue a essa imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar os seus corpos entre si. Agora você vai ver aqui de onde vem o lesbianismo, o homossexualismo. Agora está aqui, ó, de onde vem? Olha lá. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então a verdade de Deus passou a ser mentira, e a mentira passou a ser verdade na inteligência do homem. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Agora olha aqui, ó, leia e entenda. Porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo de si mesmo a merecida punição. Então, por que uma mulher se sente atraída por outra e perde seu contato íntimo de acordo com a natureza? Por que um homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem? Vocês estão entendendo? Isso entrou na natureza humana pelo pecado. E produziu isso que você está vendo hoje. E não adianta orar a Deus, não. Está escrito que vai ser assim, gente. Mas você está entendendo porque um homem bonito quer ser mulher? E uma mulher bonita, de repente, quer ser homem? Vocês estão entendendo? Não, está aqui, ó. Olha quanto tempo isso está na Bíblia, escrito ensinando. Por causa dessa coisa que entrou. Então o ser humano está pervertido, gente. Está pervertido. Está totalmente... Quando ele fala esse mundo perverso, no seu espírito, dá uma olhada geral. Está pervertido. Está tudo pervertido aqui. Continuando. Vou ler de novo.
Versículo 26. Por causa disso entregou Deus as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Olha os homens. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha lá, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Não é que Deus falou, agora eu vou castigar vocês, vou entregar a vocês uma disposição mental reprovável. Não, como eles pecaram, Deus soltou eles nesse pecado. Eles foram entregues a uma disposição mental reprovável. Não é? Então, repare bem, a nossa disposição mental, para quem não tem a mente renovada, é reprovável. Olha o que ele diz, olha a lista de coisas agora. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha lá, cheio de toda injustiça, presta atenção, cheio de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, homicídio, olha aqui, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores. É isso que o homem se tornou. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais. Por que os filhos não querem obedecer aos pais? Por causa disso, gente. Por causa disso. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Porquanto é indesculpável o homem quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Até aí tá bom, você está entendendo? Então quando você julga, essa pessoa aí fala mal dos outros, daqui a pouco é você que fala mal também. Quando você condena o outro, você é igual. Talvez em proporção diferente, mas todos nós somos defeituosos e estragados. Está bem claro isso? Está entendendo quando Paulo olha e fala, nossa, Jesus se entregou por causa dos nossos pecados, para nos desprender, desarregar desse mundo perverso, esse mundo contaminado, esse mundo distorcido, doente, né? Então cada ser humano que você vê por aí pelas ruas, é tudo doente, gente. É tudo meio doido por causa do pecado. É uma raça contaminada de seres humanos, estragados. Entende isso ou não? Então, você vai ter mais facilidade de entender as pessoas e você mesmo. Porque você acha que as pessoas são ruins e são contra você, você vai, nossa, eu estou lidando com uma pessoa extremamente estragada. E eu sou igual a ela em certas coisas. Aí que você vai aprender a perdoar, porque você vai descobrir em você mesmo o que eles são. Você é santinho, perfeitinho? Não é. Vamos para o capítulo 3 de Romanos, onde Paulo continua a lista. Vamos lá. Versículo 10. Olha lá o versículo 10, Romanos 3, 10. Como está escrito, olha lá, entenda isso. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Então, para aí. Então, pastor, quer dizer que ele está dizendo que não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, quer dizer que aquele dia que eu criei em Jesus Cristo não partiu nada de mim, não. Deus que operou em você e a fé que você teve, Ele que implantou em você, porque não há um só que busque a Deus, não há um justo, não há um que entenda, não há um que busque a Deus, todos debaixo de condenação, estragados. Você só está aqui hoje por causa da graça de Deus, gente. Você pensa que Deus olhou para você assim, esse é um pouquinho bonzinho, vou levar ele para a igreja. Não. Deus está trabalhando na tua vida desde quando você nasceu. Ele esperou aí 20, 30, 40 anos para chegar no ponto para você entender a verdade.
Ele teve paciência com você décadas. Quando você nem entendia que Deus existia, Deus já estava proporcionando um dia lá na frente que você seria chamado, que encontraria e descobriria a verdade. Você passou por um processo de um monte de coisa na sua vida, ruim e bom, até que chegou aquele dia, aconteceu. Ele que te chamou. Não foi você. Não há um que entenda. Presta atenção, vou ler de novo. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se tornaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então o que ele está dizendo? Todos, desde Adão, todos que saíram de lá se extraviaram e juntos se tornaram o quê? Inúteis. Então nós somos úteis aqui para a terra, mas se tratando das coisas de Deus, somos todos inúteis. Então o indivíduo põe um dinheiro no envelope, eu vou encostar Deus na parede, um inútil, presta atenção, achando porque o líder mandou pôr um dinheiro no envelope, ele tem poder para encostar Deus na parede e falar assim, ou o senhor é, ou o senhor não é, um inútil. E o coitado acredita que ele vai pôr Deus na parede, mas só que ele deu a casa dele na igreja, deu o carro, nunca mais vai voltar. Vocês estão vendo os falsos profetas, o que eles pregam? Eles não te falam essas coisas aqui. Estão entendendo ou não? Quanta gente arrasada, destruída por causa da igreja falsa. Arrasados e destruídos por causa da igreja. Era melhor nem ter ido na igreja. Continuando. Vamos ler o 12 de novo. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles, olha lá, é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Estava andando na rua hoje, passou uma, não, na rua não, dentro do Berga, é o lugar do Berga. Passou uma mulher assim, eu tenho ódio de gente burra. Eu pensei comigo, ela estava assim, quase que ela começa a dar soco no ar, assim, tanta raiva, né? Aí eu pensei comigo, tanto eu quanto ela são dois burros diante de Deus. Está com raiva dela, está com ódio dela mesmo, que ela... Vocês estão entendendo ou não? No que você condena o outro, assim mesmo você se condena, pratica as mesmas coisas. Versículo 13, vou ler de novo. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura, os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esse é o caos que a raça humana se tornou, se enfiou debaixo disso. Então, como sair disso? Não havia um justo sequer na terra, então o próprio Deus, é isso que eu tenho que te falar, sempre. Como não tem ninguém que possa libertar o homem disso, ninguém que possa nesse planeta resolver o problema, esse problema, não tem um justo sequer. Deus dá a lei porque a lei foi dada para mostrar essa natureza ruim. Quando Deus fala na lei, não cobiçarás a mulher do próximo, Ele está mostrando a natureza ruim. Quando Deus fala na lei, não serás mentiroso, Ele está mostrando que todos nós mentimos. Ou só você nunca mentiu na vida? Você já mentiu alguma vez na vida? Talvez hoje você falou umas 3, 4 mentirinhas. Ah, manda eu dizer que eu não estou. Pronto, mentiu. Tá. Mentiu ou não mentiu? Então nós já estamos condenados, nós já somos todos mentirosos. Então, como não tinha ninguém, o próprio Deus, olha, isso é o centro do Evangelho. Deus vê essa situação e fala, olha, eu vou lá salvá-los. Então ele vem em forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo. Ele sai lá da sua glória, se transforma num homem, nasce como você, porque ele precisava ser homem também. Só que ele não nasceu estragado como nós. Ele não veio de Adão, ele tinha a mãe física, mas não tinha o pai físico. A semente que fecunda a mãe é uma semente que vem do homem. Então a semente que foi gerada no ventre de Maria é uma semente de Deus.
Vocês estão entendendo? Tinha um médico lá na Ana Maria, minha esposa estava assim, Ana Maria, né? Era Ana Maria, né? Sei lá. Então ele estava explicando o seguinte, que a mãe tinha um problema e falou, não, acho que era um negócio de saúde, depois que vem de Ana Maria, né? Um programa de saúde. A mãe tinha uma doença e dizia assim, olha, eu estou grávida de tantos meses, vai passar para o meu filho? Aí estava lá um especialista que dizia, não vai passar para o seu filho. Por quê? Porque a placenta elimina tudo isso que vem de você para ele. Da placenta para lá vai tudo puro para o seu filho. O sangue do teu filho não é o teu sangue. Ele estava explicando isso, que a doença que ela tinha, o remédio que ela estava tomando, não ia passar para o filho que estava na barriga dela, porque a placenta eliminava e segurava aquilo ali. Não passava para o filho. Vocês estão entendendo? Só para falar do nascimento de Jesus Cristo. Então, Deus manda Jesus Cristo e põe essa semente no ventre de Maria. Não passou nada do sangue de Maria para Jesus. Não passou nada da genética de Maria para Jesus. A placenta segura tudo. Então Jesus era Deus, homem, Deus, mas precisou ter um corpo humano sem a semente de Adão, senão ele nascia pecador como nós. Então nasceu um homem puro, santo, Deus em forma de homem. E ele veio fazer o quê? Ele é capaz de destruir esse pecado, pagar o preço de tudo isso para nos libertar de tudo aquilo que entrou por Adão, desse mundo perverso. Por isso que ele é o nosso libertador, é o nosso Senhor. Deus se transforma num homem, quita a dívida de todos nós, paga o preço por nós, perdoa todos esses pecados, nos liberta de tudo isso, nos faz ser filhos dele, nos perdoa de tudo e dá uma nova vida para cada um de nós. Essa é a salvação. Está bem claro isso? Você tem essa visão. Se você não entende, fala assim, Deus, me revela como é que Deus entrou no mundo e se transformou num homem. Esse sangue puro, Jesus tinha um sangue de Deus, não tinha sangue de homem contaminado pelo pecado como nós. O sangue dele, eu falo isso direto, era sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Esse sangue dele, puro, que não veio da genética de Adão, é esse sangue da nova aliança que nos comprou, que estabelece o Novo Testamento. Por isso que nós afirmamos que estamos no Novo Testamento. A velha aliança era feita com sangue de animais. A nova aliança é com sangue de Deus, entende isso ou não? Por isso que nós somos libertos da velha aliança, estamos na nova, tudo novo. Por causa do sangue de Jesus Cristo, é o selo da nova aliança. Já passou o tempo, gente, já passou. Eu não vou segurar vocês, é uma terça-feira, né? Mas está bem claro isso. Então, o que Paulo tem em mente? Paulo tem uma visão clara. Paulo foi da lei. Ele foi perverso, ele consentiu na morte de Estevão. Lê lá em Atos, ele perseguia as pessoas da igreja, encerrava na prisão, judiou de tanta gente, mas quando encontrou Jesus, Paulo viu a sua perversidade. E Paulo tinha uma visão clara que esse mundo era um mundo pervertido, um mundo corrompido, o ser humano corrompido. Todo esse nosso mundo é um mundo corrompido, estragado. E Jesus veio fazer o quê? Nos salvar e nos desarraigar de tudo isso. Está bem claro isso na sua mente? Tudo bem? Então vamos terminar por aqui.